Essa é uma produção Tomás Nolde. Oi, pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. Hoje a conversa vai ser um pouco diferente, ou melhor, um pouco mais profunda. A gente vai falar sobre um tema que atravessa todo mundo, mesmo que às vezes a gente tente evitar, que é sobre a loucura. Mas não no sentido tradicional, tá? Aquele sentido cheio de estereótipos de hospital psiquiátrico ou personagens malucos. O que a gente realmente quer discutir é a loucura como um mundo muito mais humano, mais próximo da nossa realidade emocional. E para isso, a gente vai usar dois materiais que parecem bem diferentes, mas no final eles acabam se conectando muito, que é o livro, que se chama O que é Loucura, do psicanalista Darian Lieder, e o filme Divertidamente, da Pixar. O livro, ele traz uma crítica forte à forma como a sociedade trata quem sofre psiquicamente. Já o filme, ele mostra de forma lúdica como as nossas emoções tentam lidar com as mudanças e perdas da vida. E tem muita coisa ali que é profunda, mesmo parecendo simples. O que a gente realmente quer refletir é que, será que a loucura é mesmo uma falha? Ou será que é uma maneira de lidar com um mundo em que, às vezes, não faz sentido nenhum? A gente vai conversar sobre isso hoje, relacionando o livro e o filme, pensando também no nosso próprio modo de enxergar o sofrimento mental. Antes de relacionar o livro com o filme, é importante a gente fazer alguns comentários sobre o autor e a leitura da obra. Darian Leder é um psicanalista nascido em 1965 no Reino Unido. Leder estudou filosofia e matemática em Cambridge, mas ele é realmente reconhecido pela sua abordagem da psique humana, baseada na psicanálise lacaniana. Darian possui outras obras voltadas não somente para profissionais, mas também para o público geral, como nós, meros mortais, abordando temas como luto, amor e doenças mentais, como é o caso do livro que vamos falar sobre hoje. O livro foi publicado em 2013 e contém uma linguagem mais simples e acessível, esclarecendo e trazendo à tona diversos questionamentos a respeito das doenças mentais. A obra de Darian Lieder não se resume apenas a conceitos filosóficos ou trabalhos acadêmicos, mas sim um aprofundamento de tópicos que envolvem ética, senso comum, estereótipos e outros. O trabalho de Lieder não é apenas expositivo, mas significativamente transformador, pois além de apresentar conceitos e explicações técnicas, também argumenta sobre como as ideias sobre loucura são prejudiciais à sociedade. Um forte exemplo disso é quando, no livro, o autor traz à tona relatos pessoais de indivíduos diagnosticados com doenças mentais e que estão lidando com a loucura, causando uma leitura impactante e aproximando o leitor da realidade abordada no livro. Como origem da loucura, Darian Lieder se apoia em Freud, classificando a repressão como um fator essencial para o desenvolvimento de doenças mentais. Dessa forma, o autor retoma sua tese de que a loucura é uma resposta a estímulos externos, nesse caso, a repressão. Numa mesma linhagem de raciocínio, Lacan, discípulo de Freud, também se afasta de teorias médicas tradicionais, classificando a psicose como uma forma de manifestação do inconsciente através da linguagem. Linguagem essa que é um conceito central de Lacan, pois é através dela que o indivíduo desenvolve a sua mentalidade. Se distanciando ainda mais de abordagens médicas, que apesar de serem importantes, não são o único fator que deve ser levado em conta quando se trata da loucura. Darian Leder associa a loucura, na era moderna, a contextos sociais e culturais, como a vida contemporânea e a tecnologia. O autor infere que a sociedade dita o que é loucura e o que é normal, sendo os critérios para essa classificação bem flutuantes, ou seja, variam de acordo com o contexto histórico, local, cultural, entre outros. E além disso, Leder também associa a loucura aos avanços tecnológicos e a vida na modernidade, mostrando como a industrialização e a urbanização podem afetar a saúde mental dos indivíduos. Diversos fatores podem causar esses impactos, que vão desde a alta demanda da produtividade nos trabalhos, vício em telas, a vida acelerada, até as questões sociais, como a massa que move as redes e o cyberbullying. Como resposta à loucura, Darian Lieder fala sobre os possíveis tratamentos, que vão além da psicanálise, incluindo a TCC, a terapia cognitivo-comportamental, e a TCD, terapia comportamental dialética. Diferente da psicanálise, que aborda as manifestações do inconsciente, como por exemplo, a análise de sonhos, as terapias possuem intervenções estruturadas, analisando comportamentos conscientes do indivíduo. Indo ainda mais além disso, são apresentadas como outras alternativas à prática de atividades como yoga, mindfulness e meditação. Outro ponto interessante da obra é a linha tênue entre loucura e sanidade, que mostra como pessoas podem apresentar traços de loucura e genialidade, trazendo exemplos concretos, como por exemplo o artista Vincent van Gogh.
Assim, a loucura e a normalidade podem ser classificadas não como dois estados isolados e divididos, mas sim um espectro. Cara, também é importante, falar que o líder, né, ele fala uma coisa bem importante. A loucura nem sempre é um problema da pessoa. Cara, no livro dele ele fala que a loucura, ela é meio que subjetiva. Então, dependendo do meio em que você tá, uma ação sua pode ser louca ou não. Então, fazendo uma analogia, né, divertidamente, a gente consegue ver isso ainda mais no 2, que ela fica, né, naquela fase de ansiedade e né, adolescência, ansiedade, e você vê que o meio, né, interfere muito nos pensamentos dela. E uma outra curiosidade muito interessante é que o filme, ele se passa em, acho que, poucos dias, então é muita coisa acontecendo em um curto período de tempo. Então você vê que ela já estava se chamando de louca, já não estava mais entendendo o que estava falando, o que estava pensando, e, e acaba com a pessoa, né? Então, ter um, um lugar, pessoas, uma convivência, né? Um meio muito agradável ajuda a gente a não se julgar tanto e, né, não ser chamado de louco, mas só às vezes a gente está confuso, ansioso. Esse é um ponto muito forte no livro. O líder critica como a sociedade é rápida para rotular as pessoas. Alguém que se isola, que tem reações diferentes, logo vira um problema ou uma pessoa desajustada, assim, fora do normal. Mas e se ao invés de julgar, a gente escutasse? Essa é a ideia. No filme, por exemplo, Divertidamente, a Riley se afasta dos pais, dos amigos e parece ficar mais agressiva com as pessoas. Mas isso tudo é um pedido de ajuda dela. E o momento mais emocionante da história é quando ela finalmente chora, fala e os pais escutam ela, o que ela realmente está sentindo. Ali acontece a reconexão entre eles. E isso é muito a ideia do livro. A loucura pode ser um grito simbólico. E só melhora quando as pessoas ou alguém muito próximo realmente te escuta e ouve você. Outra coisa que o líder ele fala bastante é sobre o fato de certas emoções serem consideradas erradas, ou uma noção criada por muitas pessoas de que a gente tem que estar bem o tempo todo. Só que a gente vê que não é bem assim. No filme Divertidamente, por exemplo, a alegria ela tenta impedir que a tristeza se apossasse da mente da Riley, como se a tristeza fosse algo ruim. Mas no final do filme a gente vê que justamente a tristeza é que faz a Riley se reconciliar com os pais, mostrando que todos os sentimentos têm a sua importância dentro da psique humana. E tem uma parte muito forte no livro que fala sobre quando a linguagem falha. O corpo ou os atos falam por nós. Quando a Riley foge de casa, por exemplo, é como se o corpo dela estivesse tentando expressar o que ela ainda não conseguiu dizer. Isso é sintoma, não no sentido negativo, mas como expressão de algo que ainda não encontrou palavras. Líder diz que a loucura muitas vezes é uma tentativa de construção de sentido, algo que aparece quando falta apoio, escuta e espaço para nomear o que sente. A gente viu que Divertidamente, mesmo sendo um filme infantil, traduz bem essa ideia. Nossas emoções são complexas, misturadas e todas têm uma função. Já o livro de Darian Lieder nos faz repensar o que chamamos de loucura. Talvez o problema não esteja em quem sofre, mas em como a gente reage a esse sofrimento. Então fica a pergunta para quem ouviu até aqui. E se a gente escutasse mais e rotulasse menos? Será que o mundo não seria um lugar menos solitário para quem sente demais? É isso aí, pessoal. Muito obrigado por terem escutado até aqui. Esperamos que todos tenham uma boa reflexão acerca da loucura.